Desejo a todos a paz. Não a paz que o mundo dá, e sim a paz de Jesus Cristo, a verdadeira paz. João 14, 27. Os últimos anos de Davi, parte 3. O levantamento do censo causara descontentamento entre o povo, mas eles próprios tinham acariciado os mesmos pecados que determinaram a ação de Davi. Assim como o Senhor, pelo pecado de Absalão, trouxe juízos sobre Davi, assim, pelo erro de Davi, ele puniu os pecados de Israel. Então, aqueles homens que morreram, aquelas pessoas que morreram devido à praga posterior ao censo, aquelas pessoas que morreram eram pessoas que tinham pecado no mesmo pecado de Davi. O anjo destruidor detivera-se em seu caminho fora de Jerusalém. Ele ficou sobre o monte Moriá, na ira de Ornã, o jebuseu. Por indicação do profeta, Davi foi ao monte e ali construiu um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e acabou aquele castigo de sobre Israel. O local em que o altar foi construído seria para sempre considerado terra santa e foi oferecido ao rei por Ornã como presente. Porém o rei disse, dentre outras coisas, não oferecerei holocausto sem custo para mim. E Davi deu por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Esse princípio de Davi é importante. Há que se ter sacrifício. Não é possível fazer a obra de Deus sem sacrifício. Esse local, memorável como o sítio em que Abraão construíra o altar para oferecer seu filho, e agora consagrado por este grande livramento, foi depois escolhido como local do templo construído por Salomão. Ainda outra sombra deveria formar-se sobre os últimos anos de Davi. Davi atingira a idade de 70 anos. As dificuldades que passara, cuidados e aflições de seus últimos anos haviam-lhe tirado, solapado a fonte da vida. Ele estava fraco e debilitado. Embora a mente ainda retivesse sua clareza e força, a fraqueza e a idade, com seu desejo de recolhimento, desejo de ficar quieto, impediam uma apreensão rápida do que se estava a passar no reino. E de novo surgiu a rebelião, a própria sombra do trono. Outra vez se manifestou o fruto da condescendência paternal de Davi. Davi era um pai condescendente. Aquele que agora aspirava ao trono era Adonias, muito formoso de parecer, em seu aspecto pessoal e em seu porte. Mas em Adonias não havia escrúpulos e ele era descuidado. Em sua juventude, Adonias não estivera sujeito senão a poucas restrições. Daí vemos a importância. As crianças, os jovens, têm que ser restritos. Eles não podem ser felizes sem restrições. Eles não aprendem a realidade da vida. Davi nunca o tinha contrariado. Vemos aí a importância. Os filhos devem passar por contrariedade. Senão eles vão achar que tudo é possível para eles. Eles não encontram o limite, não vê a importância de entender os seus limites. E como Adonias não havia sido contrariado por seu pai, perguntando, por que você fez assim? Em 1 Reis 1,6, agora, por causa disso, ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E é assim que funciona.
os filhos que não têm restrição e não são contrariados, eles rebelam contra os pais permissivos e os pais condescendentes. Eles ficam rebeldes. Ele se rebelou então contra a autoridade de Deus, que havia designado Salomão ao trono.